Está todo mundo me ouvindo bem? Tá? Isso. Amém. Salmo 46. Hoje nós vamos dar continuidade, né, na série de mensagens onde eu estou ministrando a respeito dos atributos de Deus. Hoje eu vou falar de um atributo que não é normalmente comentado, não é muito falado, não é muito popular nas ministrações da igreja. Eu mesmo nunca ouvi uma mensagem, né, a respeito desse atributo de Deus na minha vida cristã, até essas últimas semanas, onde eu comecei a estudar esse atributo e buscando, eu encontrei algumas mensagens, pouquíssimas mensagens existem a respeito desse assunto, e pude ouvir alguns ministradores, né, ministrando a respeito desse atributo. Hoje eu vou falar do nome de Deus. Eu não sei se você sabe que Deus ele recebe nomes na Bíblia e cada nome representa o seu caráter, cada nome representa uma área do atributo de Deus. Obrigado. E cada nome de Deus representa um atributo, como eu estava dizendo. E existe um nome interessante na Bíblia, onde, né, Deus é chamado de Jeová, ou Yahvé, né, Savaot. Savaot. O que significa essa palavra Savaot? Savaot significa Deus dos exércitos, né, o Senhor dos exércitos. Então o nosso Deus, nosso Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Isso talvez soe mal aos nossos ouvidos, porque quando a gente pensa em exército, né, a gente liga exército com guerra, né, com luta, e na verdade existe uma guerra, uma luta que o Senhor está preparando, uma luta que o Senhor está lutando. Todos nós que hoje andamos com o Senhor Jesus fomos alistados, na verdade, no exército de Deus. Essa palavra, muitas vezes, exército, mexe um pouco com a gente, porque ainda mais aquela pessoa que tem aquela índole mais pacifista, aquela pessoa que evita conflito e brigas e guerras, a gente pode ter dificuldade de compreender, mas é um atributo de Deus. O nosso Senhor é um Senhor de guerra, e a gente precisa entender o que isso significa na palavra de Deus e o que isso significa para as nossas vidas. O que significa, meu Deus, ser o Senhor das guerras. Então, para que a gente possa aprender isso, hoje eu vou pelo Salmo 46. O Salmo 46, ele fala de coisas interessantes, fala de outros atributos de Deus, mas ele dá uma ênfase bastante grande a respeito desse atributo do Senhor das guerras. Então nós vamos fazer hoje, né, uma mensagem expositiva, né, desses versículos do Salmo 46. Então eu queria que você lesse comigo agora o Salmo 46, do versículo 1 ao final. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, ó Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós oramos, Senhor, agora pedindo que o Teu Espírito dê entendimento da Tua palavra, para que a gente possa compreender a mensagem do dia de hoje, e ela venha falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, Pai querido. Hoje Tu conheces cada coração aqui e sabe o que nós precisamos. Por isso, hoje, através da Tua palavra, fala ao Teu povo, Senhor, para que venhamos, Senhor, receber conforme a nossa necessidade, segundo a Tua vontade. Seja soberano, Senhor, no nosso meio. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de ministrar nos nossos corações nesta manhã.
Senhor, Pai querido, tem misericórdia do vaso que prega, Senhor, porque eu sou limitado, mas a Tua palavra é poderosa para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Obrigado, Senhor, e toda a honra, louvor e glória do dia de hoje seja dado somente a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Um salmo muito lindo, um salmo que fala de refúgio, de fortaleza, um salmo que fala do domínio do Senhor Jesus, mas um salmo que revela que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. A minha intenção hoje aqui não é discutir os motivos que levam os povos a guerrear entre si, mas a gente precisa entender um pouco a respeito de guerra, eu acredito. E há vários motivos que levam uma nação a se levantar com outra nação. Infelizmente, a maioria desses motivos não são motivos nobres, mas existe, às vezes, motivos nobres em relação à guerra, quando o país se levanta para defender a paz do seu lugar. Então, a gente vê que, às vezes, acontecem guerras onde uma nação ela precisa se levantar em guerra para que haja paz naquele lugar. Às vezes é inevitável, e a própria palavra de Deus diz que nós, como crentes, nós temos que fazer tudo o que for possível ao nosso alcance para ter paz com os outros. Mas tem situações onde não é possível que isso aconteça. Por isso ele diz: você que é crente, faça todo o possível para ter paz com todos. Mas há momentos em que foge das nossas circunstâncias, foge das nossas mãos, nós buscarmos a paz com as outras pessoas. E existem eventos, existem circunstâncias onde a gente vai ter que lutar algumas guerras, onde a gente vai ter que se levantar e lutar. Por exemplo, se você é ferido nos seus direitos, como cidadão, se você é ferido nos seus direitos legais, você tem o direito de se levantar e lutar pelos seus direitos. Eu me lembro de quando eu me mudei para a cidade de Newark, meu filho é especial, e ele requeria muito tratamento, muita coisa especial. E a escola tinha a obrigação de fornecer estas coisas, segundo a lei aqui do país, as nossas taxas que nós pagamos cobra esse tipo de coisa, Então, assim, ele tinha direitos que ele tinha, que ele poderia receber e não estava recebendo. E isso aconteceu porque, como aqui é uma cidade muito migrante, não conhece os seus direitos, muitas vezes a escola ela abusa, porque para ela custa dinheiro, então ela não quer gastar, ela não faz nenhum esforço de te orientar a respeito dos seus direitos e às vezes negligencia essas coisas. E eles acharam que eu era uma pessoa que não conhecia dos meus direitos e começaram a lidar naquela situação como se eu não entendesse nada. E como eu vi que a pessoa dizia uma coisa para mim, mas fazia outra, depois de 1 ou 2 ou 3 semanas, eu tive que agir e entrar em guerra. Eu fiz de tudo que era necessário para que houvesse paz. Conversei, mandei e-mails, cartas, telefonemas para que se fosse resolvida a situação. Quando eu vi que, na verdade, não havia nenhum interesse em se fazer, eu tive que buscar um advogado, mandar ele fazer uma carta para dar a intenção a eles de que eu entraria com o processo para requerir os direitos do meu filho. Imediatamente eu recebi a resposta, meu filho recebeu tudo o que ele precisava. De repente a escola era apta a fazer todas as coisas que eles diziam que não estavam podendo fazer. Então, existem momentos na nossa vida onde já não depende mais da gente, onde a gente vai precisar. E assim é com o Senhor. O Senhor, eu tenho certeza, pelo fato de Ele ser um Deus santo, um Deus perfeito, se Ele levanta uma guerra, eu sei que Ele tem motivos nobres nesta guerra. Ele não tem segunda intenção na guerra, porque nas nações, muitas nações, elas podem declarar guerra dizendo que estão defendendo a sua soberania ou buscando a paz, mas na verdade muitas delas levantam guerras com segundas intenções, com intenções financeiras, com intenções de poder político, econômico, e nós sabemos de tudo isso. Mas o meu Deus, por ser um Deus santo, Ele não vai levantar uma guerra, Ele não vai entrar numa guerra com segunda intenção. Ele tem uma única intenção, e a intenção dele, pelo fato dele também ser um Deus bom, um outro atributo que nós vamos falar na próxima semana a respeito dele, por ele ser bom, também a sua intenção é boa. Ou seja, então a guerra que o Senhor levanta é uma guerra que vai trazer o quê? O reino dele, vai trazer o amor dele, vai trazer a bondade dele, vai trazer a paz. Então a guerra de Deus
né, o fato de Deus ter um exército e ser o Senhor do exército, vai levar agora ele a ter um plano de guerra, porque nós estamos numa guerra, e a nossa guerra, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então o Senhor tem uma guerra contra as trevas. E nós agora estamos alistados nesse exército, e nós vamos participar desta guerra com o Senhor dos exércitos. E graças a Deus que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, porque eu não conheço ninguém melhor na terra para ser o general deste exército, para levar esse exército a agir conforme ele deve agir, para que não perca a guerra. Então, existem algumas implicações a respeito desse nome do Senhor Jesus, desse nome de Deus, o Senhor da guerra, o Deus Sabaoth, né? Esse nome Sabaoth, ele é usado para exército, mas ele tem uma conotação de um grande grupo de guerreiros, de uma concentração de pessoas guerreiras. Então também, se eu levo por esse entendimento, quando eu vejo na Bíblia que o nosso Deus é o Jeová Sabaoth, então ele é aquele general que vai concentrar um grande número de guerreiros para uma guerra. Então esse nome me faz compreender também estas coisas. E o que isso implica para as nossas vidas? O que isso tem a ver agora com o meu viver diário? Como isso vai mudar a minha maneira de viver, a minha maneira de pensar a partir de hoje? Então eu dividi minha mensagem em três partes dentro dessa passagem de Salmo, capítulo 46. A primeira parte aqui está do versículo 1 ao versículo 4, onde eu digo assim: se o Senhor Todo-Poderoso é o Senhor dos exércitos, podemos estar certos de que Ele tem o poder para vencer todas as batalhas. Perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Você está numa luta? Se você está numa luta e você está com Deus, então quem é que está com você nessa luta? O Senhor dos exércitos. E a primeira coisa que nós vemos aqui nessa primeira parte é que não existe a possibilidade de Deus perder guerra. Deus não perde nenhuma. E eu perco. Você já perdeu? Já perdeu algumas batalhas? Já perdeu algumas lutas? E muitas vezes nós perdemos lutas porque nós estamos lutando sem o Senhor das guerras. Porque se eu agora passar a lutar no exército de Deus, a guerra em que agora eu me alisto a estar com o Senhor, eu não vou perder. Com Jesus, com o Senhor, a minha chance de vitória é de 100%. Entenda uma coisa: o fato da batalha sempre ser vencida não significa que nós não teremos dificuldades. Alguém aqui já serviu o exército ou esteve em alguma batalha? Você serviu o exército, nunca teve em batalha. Tem alguém? Eu sei que às vezes teve muito português que serviu em batalhas na Angola, em Moçambique. Aqui ninguém serviu em batalha? Não, Paulo. Não foi do exército. O pessoal mais velho, né, já serviu em lutas e batalhas. E muitas guerras, né, que os países viveram, eles venceram, mas isso não significa que não houve grandes dificuldades. Não significa que não houve dor, que não houve luta, que não houve momentos de derrota, né, de derrotas pequenas. Mas, no geral, né, aquele que participou de uma batalha vitoriosa também saiu vitorioso. E é isso que a gente precisa entender dentro desse contexto bíblico. Que o Senhor vai vencer as guerras. Ele tem poder para vencer as batalhas, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Mas isso não garante que nós não vamos ter problema. Nós vamos ter problema, nós vamos passar dificuldades, mas nós vamos vencer com Jesus. Amém? Amém. O versículo 1 ele mostra por que eu posso ter confiança de que o Senhor vai vencer as minhas batalhas, que o Senhor dos exércitos pode vencer. Por quê? Porque eu estou protegido. Versículo 1 ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha aí, eu acabei de dizer isso. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades. Isso não significa que nós não vamos passar por dias difíceis, dias de angústia, mas nós temos um Deus onde nós podemos recorrer, porque Ele é um Deus que socorre os seus. Então o fato de Deus ser o Senhor dos exércitos
também Ele é a fonte do nosso socorro. Ele é o recurso onde nós devemos recorrer. Se você está numa guerra, né, e eu não sei da vida de cada um, alguns talvez estejam lutando com o pecado, outros lutando com o vício, uns lutando com bebida, outros lutando com a droga, pais lutando com filhos que são desobedientes, né, filhos lutando com pais que não têm compromisso com a sua família, marido e mulher lutando, né, com a falta de amor dentro do relacionamento, com a falta de respeito dentro do relacionamento. Ou seja, todos nós podemos estar vivendo batalhas particulares, mas batalhas que, na verdade, são batalhas por causa das trevas, por causa do pecado que está no mundo. E o Senhor, Ele diz para nós que Ele agora é o nosso refúgio, Ele é o lugar onde nós devemos nos esconder, Ele é o lugar onde nós vamos estar protegidos. É com Ele agora que nós vamos lutar essas batalhas, porque se nós agora entrarmos nestas lutas com o Senhor Jesus, a minha garantia é de que eu sairei o quê? Vitorioso. Está difícil, querido? Está difícil. Por isso, busque o Senhor dos Exércitos. Com Jesus pode estar difícil, mas não vai ser impossível. Porque Ele é proteção, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Quantas vezes a gente se sente fraco diante de umas situações difíceis? Né? Hoje de manhã eu senti a minha impotência, tendo que ajudar a Priscila em todas as necessidades dela, né? E a enfermeira, quando senta e orienta a gente, parece que está tudo tão fácil, né? Ela falou assim: não, você faz assim, tudo assim. Eu falei: não, tá, beleza. Aí quando você começa a fazer, você fala: não é bem assim. Aí você tem que parar, pensar, buscar. Mas o Senhor é fortaleza, é Ele que vai te dar a força para você continuar nessa luta. Você tomou uma decisão, talvez, de começar a mudar a sua vida. Isso talvez tenha acontecido recentemente, e você disse: eu não quero mais essa vida para mim. Você acaba de conhecer o Senhor Jesus e você diz: eu vou andar nos caminhos do Senhor. E aí, a partir do momento em que você se propõe a fazer isso, parece que o negócio fica pior. E às vezes fica pior. E é por isso que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Por quê? Porque tem hora que de fato vai ficar pior, porque Satanás não está feliz. Nós temos um inimigo, nós temos, né, o que a palavra em Efésios diz para a gente, principados e potestades. Então, na verdade, não é nem só Satanás sozinho lutando contra você. Ele também tem um exército que luta contra você. Então, às vezes, a coisa fica difícil. Está aí os irmãos, né? O Manuel, a Ruth não está, a Conte, né? Eles abriram um negócio, né? Com o desejo de ver o negócio florescer e tudo, e conforme o negócio começou a andar, eles encontraram uma série de dificuldades. Não está sendo fácil, está sendo fácil. Né? Às vezes a gente fala com um com o outro, e alguns falam assim: era melhor não ter aberto, e dá muito trabalho, né? Tem muita dificuldade, tem muitas coisas que você não espera que você vai encontrar no meio do caminho. Você, quando decide ajudar um amigo, um parente, um filho, você vem com todas as boas intenções, com o coração cheio de amor, cheio de desejo, de vontade, e de repente as lutas parecem que começam, né? Aqueles que você está ajudando se voltam contra você, e aí naquele momento você fala assim: sabe uma coisa? Vou chutar o balde, deixa para lá, ele não quer ser ajudado. E é nessa hora que a gente precisa do Senhor Jesus, porque é Ele que vai nos fortalecer a não desistir das guerras em que nós entramos. Querido, deixa eu dizer para você: não desiste dessa guerra, continua lutando, Ele é o seu refúgio, Ele vai te fortalecer. Isso significa o Senhor ser o Senhor dos exércitos. E olha, eu vou dizer para você, nem pastor está livre dessas coisas. Recentemente eu lutei uma luta grande com Deus. Estava cansado, comecei a ficar desanimado, estava decepcionado com algumas coisas, machucado, e eu estou assim: puxa, seria muito mais fácil agora, só, sabe uma coisa, parar com tudo, deixar. Mas ao mesmo tempo que eu falava isso, o Senhor vinha, né, falando no meu coração, e falou: mas você luta por mim, não por você.
Você decidiu fazer a obra por mim, não por você. Que conversa é essa agora? Mas nem um líder na igreja está livre desse tipo de sentimento. E é nessa hora que nós temos que entender quem o nosso Deus é. E o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Isaías, eu vou ler várias passagens do livro de Isaías, se você quiser deixar lá, Isaías e Jeremias. Eu não vou ficar esperando você ir lá, você vai ter que ser rápido. Mas Isaías 14, 27 diz: pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? O que essa palavra está dizendo aqui? É que quando o Senhor dos Exércitos determina, quando Ele diz alguma coisa, quem é que pode invalidar aquilo que Ele falou? Quem é que pode mudar aquilo que Ele fez? Se Ele estendeu a sua mão, quem é que pode voltar atrás? É por isso que a palavra de Deus diz que Deus não tem alegria, Ele não tem prazer na vida daquele que põe a mão na arada e olha para trás. Falar, sabe uma coisa? Eu acho que vou deixar isso para lá. E hoje o que a gente mais encontra na igreja é isso. Basta o crente passar por uma dificuldade na igreja, ele vê alguma coisa errada na igreja, e muitas vezes vê alguma coisa errada na liderança da igreja, ele diz assim, sabe uma coisa? Eu tinha decidido andar com saindo. Eu decidi andar com Jesus, mas está difícil, porque hoje os líderes estão roubando, os líderes estão adulterando, essa coisa horrorosa que a gente está vendo na igreja, sabe uma coisa? Eu vou largar, eu vou ver minha vida, eu vou fazer coisa mão arada e está olhando para trás. Deus não tem prazer nisso. No fim, você está tomando o mesmo rumo daquele que você está vendo. O pecado pode ser diferente, mas pecado é pecado. Porque aquilo que Deus determinou, não tem como voltar atrás. Isaías 37:16, ele diz: o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Olha que coisa linda que está dizendo aqui agora. Então quem é que tem poder? Se só tem um que fez todas as coisas, só tem um que tem poder sobre todas as coisas, e o nome dele é Senhor dos Exércitos, Jeová Tsebaoth. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não tem jeito. Às vezes a gente fica achando, a gente acha que a gente vai achar outro caminho em outro lugar. E outra coisa, chega um momento às vezes que a gente fala assim, sabe uma coisa? Deixa eu fazer. Ih, meu Deus do céu. Faz isso não. Só tem um. Ele é o primeiro, ele é o último. Nós não podemos confiar em ninguém mais. Por isso a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E quando a palavra lá nessa passagem diz maldito o homem que confia no homem, ele não está falando de você confiar no que está do seu lado, não, ele está falando de você confiar em você mesmo. E maldito o homem que confia no homem. O Salmo 84:12 diz: ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ou seja, a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Por quê? Porque se a nossa confiança estiver no Senhor, nós viveremos uma vida de alegria. Quando ele diz bem-aventurado, essa expressão na Bíblia, bem-aventurado, talvez tivesse uma melhor tradução se ela dissesse assim: alegre é, feliz é aquele que põe a confiança no Senhor. Tem gente que está até hoje buscando a fonte da felicidade. Tem gente até hoje que está buscando, na ciência, na natureza, em vários relacionamentos, no trabalho, no dinheiro, a fonte da felicidade. E a Bíblia já revelou o segredo da fonte da felicidade. Bem-aventurado é quem põe a sua confiança no Senhor. Você quer ser feliz? Confia no Senhor. Você será uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. É o que ele está dizendo aqui. Agora aqui tem um grande problema que a gente vai ver.
Se a nossa fé não estiver no Senhor, né, a gente, na verdade, entra em guerra contra o próprio Senhor dos Exércitos. E eu tenho certeza que se eu entrar em guerra com o Senhor dos Exércitos, eu não vou vencer, porque eu acabei de aprender que o Senhor dos Exércitos nunca perde uma guerra. E quantas vezes a gente começa a entrar em guerra com o próprio Deus? Jeremias 17 diz isso. Jeremias 17, capítulo 5, ele diz: assim diz o Senhor. Ó, agora é diferente daquilo que eu li lá em cima. Lá eu falei bem-aventurado. Agora ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Tem mais. Jeremias 48, 10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Não existe diferença entre andar com o Senhor e fazer a obra do Senhor para um crente. Porque a partir do momento em que eu decido andar com o Senhor, eu tomei a decisão de participar também da obra do Senhor. E tem muita gente achando que pode viver as duas coisas de maneira separada. E eu quero dizer para você que não tem, porque o Deus é um só. Ele diz, ele é um, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se manifestam em três pessoas. Um é a palavra, o outro é o poder e o outro é a soberania. Mas as três coisas acontecem ao mesmo tempo. Aquele que é soberano lança a palavra e a palavra pelo poder é realizada. Ou seja, não tem desconexão um do outro. E assim também a vida do crente não tem desconexão. Não tem como eu andar com o Senhor e não fazer a obra do Senhor. Se eu ando com o Senhor, eu faço a obra do Senhor. E maldito é o que faz a obra negligentemente. E hoje em dia tem muita gente sofrendo dentro da igreja que tem feito exatamente isso. Lidado com a obra de Deus de uma forma negligente. Deixando as coisas de Deus para segundo plano, deixando as coisas de Deus de lado. E ao mesmo tempo que você pode ser abençoado e bem-aventurado por confiar no Senhor, ao mesmo tempo, pelo Senhor, você pode ser amaldiçoado por não estar fazendo o que você foi chamado para fazer. E aqui não tem nada a ver com o diabo. Aqui o negócio é com Deus. Como eu disse, ai de quem entrar em guerra com Deus. Se você se propôs, faça. O dia que você entregou sua vida para Jesus, você se propôs a voluntariamente entrar agora no exército de Deus e participar dessa guerra. Eu não estou falando de ter um cargo na igreja, porque fazer a obra de Deus não tem nada a ver com cargo. Hoje em dia, muita gente só faz alguma coisa se tiver um cargo, se eu te dar um título. Por isso que aqui eu nem incentivo isso, a gente não dá nem muito título, não. Distribuindo essas coisas, que isso é vaidade na maioria das vezes. A gente, quando dá algum título aqui, é só para ter uma referência. Na verdade, aqui todos somos irmãos, e eu digo isso até dos pastores dessa igreja. Eu e o pastor Cláudio, como pastor dessa igreja, nós somos teus irmãos. Às vezes a pessoa fala, ô Marcos, que tem gente que me conhece no tempo que eu não era pastor, né? Não, desculpa, pastor. Né? O Senhor falou, para com isso. É Marcos mesmo, nós somos irmãos. Eu hoje tenho um chamado pastoral para que você tenha uma referência para buscar o auxílio, a ajuda, porque o pastor é suposto ser aquela pessoa que prepara a igreja para a obra do Evangelho. Não ele a obra do Evangelho. Por isso, a obra é nossa. E nós devemos participar dessa obra. E não de cargos. Pergunta com cargo e posição. Faça a obra do Senhor Jesus. Cadê o Geraldo? Geraldo ali atrás, né? O Geraldo. Eu não vi o Geraldo, senti falta do Geraldo lá no parque. Tive um problema no dia, meu carro acendeu a luz do freio. Ia sem freio, irmão. Ia chegar mais rápido. Tô brincando, né? Mas eu fui buscar gente no parque. Mas por que eu uso o irmão Geraldo? Olha, quantos anos o irmão Geraldo, eu conheço já o irmão Geraldo e vejo ele fazendo a obra do Senhor Jesus. Isso eu posso dizer de alguém que não negligencia a obra do Senhor Jesus, eu falo do Geraldo, e falo com gosto, não para encher o coração dele, mas porque eu vejo a atitude dele.
ele nunca esperou um cargo, ele nunca pediu uma posição. Ele vinha assim, né? Quando ele veio de uma igreja onde tinha muitas dessas coisas, e quando eu comecei a pastorear essa igreja, ele falou, pastor, eu tenho no meu coração, então se eu puder, eu falei, Geraldo, você não precisa, olha, eu não vou te dar nada, vai lá e faz. Ele, eu posso? Eu não podia. Eu falei, meu querido, não sou eu que autorizo, é a Bíblia que manda. Amém. Não precisa de autorização do pastor para pregar a palavra. Tem igreja que tem que ter, né? O pastor é maior que a Bíblia, é maior que Jesus. E eu vou lá, Geraldo, faz o que Jesus mandou você fazer. E ele não pensou, ele não perguntou 2 vezes. Até hoje o Geraldo está fazendo o que Jesus mandou fazer. Está aí. Ele sai, ele vai, discipula, ele prega, ele fala, ele convida, ele vive no dia a dia, fazendo a obra, sem negligência. E se tinha alguém aqui que podia dar desculpa, é ele. Porque ninguém tem a idade que ele tem aqui dentro dessa igreja. Ele tem praticamente o dobro de idade que eu tenho. Ele tem que parar de dar desculpa e fazer e viver a obra do Senhor Jesus sem negligência. Voltando ao nosso Salmo 46, versículo 2, ele revela outra coisa aqui para a gente. O Senhor dos Exércitos, o que significa ele ser o Senhor dos Exércitos? Agora o versículo 2 ele diz, se ele é o Senhor dos Exércitos, eu não tenho que temer. Olha o que ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que a coisa fique feia, ainda que a dificuldade aperte, ainda que aconteça o que acontecer, ainda assim, se a nossa confiança estiver no Senhor, a gente não precisa ter medo. Porque se Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele vai vencer. Tem hora que parece que a gente já perdeu tudo. Tem hora que a gente precisa perder tudo para não perder a batalha. Assim foi a vida de Jó. Jó se alistou no exército de Deus. E ele tinha temor a Deus. Só que ele ainda vivia de uma maneira religiosa. E Deus teve que levar ele à miséria completa. De tudo. Né? Até no seu corpo. A perder tudo. Para que ele não perdesse a batalha. E no fim ele venceu. Tem hora que é assim. Mas eu não posso andar com medo. Por isso lá também no Salmo 23, né, Davi ele diz, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temereis mal algum. Por quê? Porque lembra? Porque tu estás comigo. Ele não diz porque eu sou valente, porque eu sou bom de espada, porque a minha armadura é grossa. Não, porque os meus soldados à minha volta são numerosos. Não. Qual foi a razão dele não ter medo no vale da morte? Porque Deus estava com ele. O Senhor dos Exércitos observa aonde estava. Amém. Se o Senhor dos Exércitos estiver conosco, acabou o medo da nossa vida. Para de andar com medo. Está com medo de escuro? Anda com o Senhor Jesus, porque Ele é luz lá na Glória a Deus. Eu digo isso muito para a Laura, que não gosta muito de escuro. Ela falou, pai, está escuro. Eu falei, mas Jesus é luz, vai com ele. Ela, mas não tem uma lanterna para ajudar. Mas é assim na vida do crente. A gente não precisa temer. O Salmo 8, 13, ele diz, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Só existe uma coisa que o crente deve ter medo, querido, do próprio Senhor. Porque Ele é o único que tem poder para te livrar, ou não, das trevas. Se tem alguma coisa que a gente precisa ter medo na nossa vida, é do Senhor dos Exércitos. Porque contra Ele a gente não pode lutar. Contra Ele a gente, se lutar, a gente vai ser derrotado. Ele é o único que tem poder para impedir o nosso caminho. Ele é o único que tem poder para não deixar a gente chegar lá. Então a Ele eu tenho que temer. Eu tenho que ter temor, respeito, porque só Ele pode me salvar. A Deus nós devemos temer, mas mais ninguém.
Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Versículo 3 agora mostra para a gente que Ele é o Senhor dos Exércitos, e isso significa, né, aqui agora, que Ele luta contra um exército poderoso, e às vezes a gente negligencia isso. Versículo 3 mostra que o inimigo é poderoso. Aqui o versículo 3 ele me faz lembrar do fato de que a Satanás, ele tem poder, ele esbraveja, ele luta, ele ruge, assim como a força da natureza representada aqui nesse versículo. Esse versículo diz: ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isso aqui não é Satanás, aqui ele está falando da força da natureza, mas essa força da natureza, essa figura aqui, me faz lembrar do poder que Satanás tem. Satanás de fato tem poder, querido, mas ele não tem todo o poder, apesar de ser poderoso. O nosso inimigo é poderoso, e por isso a gente precisa estar com o Senhor, para que a gente vença, porque eu não tenho poder para vencer Satanás, mas Jesus já o venceu. Vocês estão entendendo? E é por isso que ele diz, versículo 4, volta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios. Olha só, sobriedade é exatamente o oposto de estar embriagado. Quando você está embriagado, você não sabe o que você faz, você não tem controle. É exatamente o oposto, é ter controle, é ter consciência. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então é verdade, Satanás está tentando fazer alguma coisa com você? Está. Por isso a igreja precisa viver com sobriedade, não como um embriagado. Mas hoje em dia o povo, em nome do Espírito Santo de Deus, está parecendo um bando de embriagado. Está andando aí como se não soubesse o que está acontecendo. E aí, se você não for sóbrio, se você não está viajando, ele vai tragar. E é por isso que tem tragado muita gente dentro da igreja, porque ele está dizendo exatamente o oposto. Não, com o Espírito Santo traz sobriedade. Ele diz: não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que inverte as coisas, enchei-vos do vinho e se embriagueis do Espírito Santo. Não é assim que está escrito. O que está escrito é exatamente o oposto: não se embriagueis com vinho e se enchei do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai trazer sobriedade para você lutar contra o inimigo, para você não ser pego de surpresa, não ser enredado na astúcia do inimigo, nas armadilhas que ele prepara. Se você está lá, ele pôs a armadilha, você cai. Ainda não cai nem pé, sentado mesmo. Já viu soldado na guerra sair para a guerra embriagado? Não. Pelo contrário, ele quer estar bem alerta. Ele quer estar bem vivo. Por quê? Para que ele possa detectar os perigos no campo de batalha. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vai alertar a nossa vida para que a gente não caia nessas armadilhas, para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas. Crente, sede sóbrio. Por quê? Versículo 4. Versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Então aqui eu vejo o inimigo poderoso, mas agora o versículo 4 mostra para mim que o nosso Senhor, o Deus do exército, é mais poderoso que ele, e já o venceu. Salmo 89:8 diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Nós somos alistados nesse exército, e esse Deus poderoso agora tem poder sobre a nossa vida, e Ele que vai nos livrar das ciladas do inimigo. É com Ele que nós vamos vencer o inimigo, nós vamos vencer Satanás. Agora o versículo 5 aqui, eu entro na segunda parte da minha mensagem. Agora eu vejo que tem uma outra implicação. Se Deus é o Senhor dos exércitos, podemos estar certos de que há um futuro para nós em seu reino. Então, se Deus ele é o Senhor dos exércitos, para mim tem futuro. Muitas vezes a gente fica ansioso a respeito do futuro.
A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com os nossos filhos, o que vai acontecer com o nosso trabalho. Né? A gente, muitas vezes, por nós não termos poder sobre as coisas futuras, nós andamos com ansiedade no nosso coração. Mas se eu sei que o meu Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Tsebaoth, eu agora sei que Ele também tem um futuro garantido para mim no reino dele. Olha o que o versículo 5 dele diz: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Aqui está falando de futuro, isso aqui é uma passagem escatológica. Aqui está havendo uma promessa a respeito desses rios de água viva, cujas correntes alegram a cidade. Aqui está falando de Jesus, né? Esse salmo representa Jesus, né? Usa essas palavras assim, porque ainda não havia toda a revelação do Evangelho, mas nós sabemos que Jesus é esse rio que corre, esse rio de águas vivas, de correntes de alegria. Ele é o futuro, Ele é a esperança para nós. Então o meu Senhor, o Senhor dos Exércitos, Ele tem preparado, e não tem jeito, porque ninguém vai poder derrubar aquilo que Ele preparou, ninguém nem vai poder abalar o futuro que Ele tem preparado para você. Gente, isso é muito demais, saber que nem abalar Ele pode. Porque destruir é uma coisa, abalar é outra. Né? Alguém já teve aqui um terremoto? Alguém já teve? Eu já tive também. Né? Aqui muita gente não sentiu. Aqui em Nurk teve um terremoto alguns anos atrás. Né? Você estava? Vocês lembram? Né? Quem lembra? Eu estava lá dentro, lá no escritório, lá, o prédio começou a sacudir. Eu falei, de vez em quando passa um caminhão grande, sacode lá, né? Um pouco assim, né? Porque as casas aqui estão de papelão, né? E a gente estava lá trabalhando, lá de repente começou a sacudir. Eu falei, que caminhão grande. Ela continuou sacudindo, eu falei, esse caminhão não para de passar. Eu falei, esse aqui não é caminhão, não. Na hora que a gente correu, eu falei para o meu patrão, corre que isso é terremoto. E a gente correu lá para fora, que a gente saiu assim, a gente via a rua, fazia assim, né? Eu trabalho na South Street, tem aquela ponte assim, a gente olhava assim, fazia tudo assim, ó. Os prédios mexendo assim, né? Aí você sentia aquele tremor, né? Aquilo estava abalando aqui, isso aqui, né? Aquele negócio assim, né? Foi na Virgínia, né, o terremoto, a gente sentiu aqui só o reflexo, né? Foi isso mesmo, né? Alguns anos atrás foi o que aconteceu, né? Mas o que a palavra está dizendo aqui para a gente é que nem isso você vai sentir. O inimigo não tem poder nem para abalar o futuro que Deus tem preparado para você. Isaías 9,7 diz: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que promessa linda que ele diz. Isaías 25,6 ele diz: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquetes de vinhos puros, e coisas gordurosas feitas de tutano, e de vinhos puros bem purificados. Aleluia! Quem está de dieta não gosta muito desse versículo não, né? Mas esse versículo aqui, a gordura, né, o tutano, aqui ele representa, né, a bondade do Senhor, o melhor do Senhor Jesus. Né? O único que não está de dieta aqui é o Breno, né? Que deu glória a Deus. É o que ele está dizendo, você vai comer do melhor, né? Você pode até não querer comer uma gordurinha, mas vem lá, né? Uma picanha com aquela gordurinha bem assadinha, não tem melhor, né? É bom demais, na verdade. Né? É isso que ele diz, a Bíblia, quando fala das coisas gordurosas, está falando das coisas boas, das coisas que são de Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas nas leis levíticas, o homem não podia comer da gordura do animal. O judeu ele não podia comer. Toda a gordura animal, ela deveria ser removida e queimada no altar para o Senhor. A gordura, aquela parte cheirosa e gostosa, o homem não podia comer, o judeu não podia comer. Ele tinha que cortar da carne e dar aquela parte da gordura para ser queimada. Não tinha picanha com gordura naquela época. É melhor ser brasileiro do que ser judeu, é melhor ser português do que ser judeu. Garanto para você. Tem gente querendo fazer o inverso. Tem gente que não é judeu e quer se fazer de judeu. Andar que nem o judeu anda. Por quê? Eu estou explicando isso. Porque a gordura era aquela parte especial, aquela
aquela parte que cheirava bem quando queimada no fogo, e aquilo era para o Senhor, ou seja, ele estava dizendo que aquilo pertence a ele, e agora ele está dizendo aqui nessa promessa, que aquilo que é dele, ele vai o quê? Repartir conosco. Nós vamos participar daquilo que ele tem de melhor. Isso significa pertencemos ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis. É isso que ele está dizendo. Isaías 28:5 ele diz: naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa de glória e diadema de formosura para o restante de seu povo. Então o próprio Senhor será a nossa glória, a nossa coroa. Hoje em dia as pessoas estão buscando coroa e glória, infelizmente fora de Deus. As pessoas estão querendo uma faixa, um título, um reconhecimento na frente do púlpito. É lógico que a gente deve agradecer as pessoas que trabalham, a gente tem que reconhecer. Aqui, a irmã Cláudia hoje não está aqui, mas ela trabalha muito aqui na igreja, ela que ajudou a coordenar aquele churrasco, e ela é muito organizada, coordena a cozinha, e a gente tem que reconhecer aquilo que as pessoas fazem. Mas aqui eu não estou aqui para ficar glorificando uma pessoa e outra. E tem gente que espera dizer, eu gosto de trabalhar com a Cláudia por causa disso. Eu ambos a conheço, de outras igrejas já vi ela trabalhando, e eu nunca vi ela dizer assim, poxa, ninguém reconhece o que eu faço. Poxa, ninguém nunca foi lá na frente e falou. Nunca, ela nunca desistiu. E eu já conheci gente assim. Me lembro uma vez que uma pessoa que eu trabalhava no Ministério Infantil, que trabalhava, que ajudava muito, e uma outra pessoa decidiu ir embora para o Brasil, e o pastor resolveu dar um presente, porque aquela pessoa também ajudou muito no ministério, e deu um colarzinho, um pingentinho de presente para ir para o Brasil. Aquela outra pessoa que trabalhava comigo falou, poxa, tem muito mais anos que eu trabalho aqui, nunca ninguém me deu nada. E eu naquele dia ele já disse, ninguém vai ganhar. Já não trabalha mais comigo no ministério também. Ele está esperando a glória, e a glória de Deus, e ele disse que ele não divide com ninguém. E quando eu afastei essa pessoa do ministério, não afastei porque fiquei chateado com ela, nem com raiva, foi para o bem dela, porque se ela está buscando a glória que pertence a ela, ela estava perdida. Ia ser a maldição para ela. A melhor coisa era sentar e continuar aprendendo, para depois se envolver com algumas coisas, porque se você ficar esperando a glória é dele. Fique feliz com o que ele tem para você. Que é muito mais do que a glória que o homem pode te dar, porque ele vai ser a nossa coroa e a Glória a Deus. Glória a Deus.